E aí pessoal, tudo bem? Então nesse videozinho aqui vou falar um pouquinho mais da questão 6, tá? E como vocês podem dar o pontapé inicial para resolver ela, tá? Então na questão 6 diz o seguinte, ó. Então, supondo que uma coleta futura, você escolha aleatoriamente 4 estabelecimentos para tomar o preço do seu produto, tá? Sendo que os estabelecimentos não podem ser escolhidos 2 ou mais vezes. Então estou te dizendo que isso é uma amostragem sem reposição, né? Depois que tu faz o sorteio de qual tu vai visitar, tu não visita ele de novo, tá? Ele não entra no próximo sorteio, tá? Então é uma amostragem sem reposição. E aí eu peço para tu determinar a probabilidade de encontrar pelo menos um preço acima da medida de tendência central. Então, a primeira coisa que tu tens que fazer para responder a 6A é determinar a tua tendência central, se tu já não fez isso. Então, tu precisa então fazer o cálculo da simetria, fazer a análise para ver se tu vai utilizar média ou mediana, né? E com isso tu vai saber então qual é a tendência central da tua distribuição, tá? E aí eu te pergunto então qual é a probabilidade de tu encontrar ela, tá? Só que claro, agora não é só mais uma análise visual dali da tua distribuição de probabilidade, como foi lá no final lá da 2 da 3 lá, né? Quando eu te perguntava qual seria a probabilidade de tu encontrar a tendência central, porque agora eu estou te dando uma situação, estou te dando um evento, né? Então agora, se tu fosse fazer uma coleta futura e tu fosse coletar 4 preços, né? Qual a probabilidade de tu encontrar pelo menos um acima dessa tendência central? Então, gente, ó, esse exercício aí a gente fez algo muito similar a ele, né? Vocês podem resolver ele por N formas. Vocês podem resolver desde permutação, combinação, vocês podem aplicar adição, regra da adição, regra da multiplicação, teorema de Bayes, né? Porque tudo é uma coisa unificada, né? Tu usa Bayes quando tu tens várias condicionais, né? Várias probabilidades condicionais. Probabilidade condicional aplicada à regra da multiplicação chega no teorema de Bayes, chega na probabilidade total. Enfim, as coisas elas estão todas emaranhadas, né? Então o que tu faz aí? Nesse caso, o que tu observa? Eu estou te pedindo então de um determinado número de amostras do teu total que tu tens, certo? O total de preços que tu pegou no teu experimento, tá? Tu vais tirar 4 deles, né, para fazer a análise, certo? Uma amostra de 4 e pelo menos um deles acima da tendência central. Então, veja que não importa se o primeiro preço que tu coletou do primeiro estabelecimento, tá, esteja acima, ou se o segundo esteja acima, ou que o terceiro esteja acima, ou o quarto esteja acima, ou ainda, se 2 estiverem acima, tu também satisfaz esse evento. Se 3 estiverem acima, tu também satisfaz esse evento. E se os 4 estiverem acima, tu também satisfaz o evento. Então, não existe importância da ordem que os eventos acontecem, ou seja, não importa se no primeiro estabelecimento tu vai encontrar o preço acima ou se vai ser no último, tá? Tanto faz. Então, quando a ordem não importa, tu pode resolver, né, esse problema por uma combinação. Então, é extremamente similar aos exemplos de combinação que a gente fez, inclusive vocês têm aí acesso, né, àqueles exercícios da lista que a gente fez junto. Eu postei o vídeo, está lá no AVA, né, os exercícios de número 8 a 10 da lista tratam de permutações e combinações. Então, esse exercício tu resolve por combinação, né, da mesma forma que a gente trabalhou lá, tá? Tu tens, então, uma determinada condição de encontrar a probabilidade de pelo menos um preço, certo? Então dá uma olhada naqueles exercícios, vê como que a gente resolveu aqueles lá, porque a resposta do exercício desse trabalho está ali naquela lista, tá? Na letra B da 6, eu te pergunto o seguinte: qual a probabilidade de tu encontrar um preço nos últimos 15% da distribuição? Então, o que são os últimos 15% da distribuição? Ora, lembra que a tua distribuição ela pode ser dividida em N parcelas, N valores, né, N intervalos. Então, a forma mais comum da gente dividir uma distribuição é em quartis ou em percentis, certo? Se tu divide uma distribuição em quartis, supondo que ela seja uma distribuição perfeitamente simétrica, ela vai ter ali, né, igualmente distribuído 4 intervalos, né? O primeiro, segundo, terceiro e quarto quartil, referente aos primeiros 25%, aos 25% seguintes, aos 25% seguintes e os 25% finais da tua distribuição, certo? Teus 4 quartis. A tua distribuição, então, está dividida em 4 pedaços, 4 intervalos.
Tu também pode dividir ela em 100 pedaços, que é o que a gente chama de percentil. Então, tu viu lá atrás que tu também pode aplicar os percentis, ou seja, dividir a tua distribuição em 100 pedacinhos, né? Então, por exemplo, por enquanto eu estou te perguntando o que? Porcentagem. Eu te pergunto porcentagem, eu estou te pedindo para tu trabalhar com percentis. Então, se eu quero que tu encontre um preço nos últimos 15%, nota que eu quero então o intervalo dos 15% finais da tua distribuição, certo? Tu tem tua distribuição montada, eu estou querendo aqueles últimos 15%. Então, se eu quero os últimos 15%, eu quero que tu trabalhe com um percentil 85%. Não é? Se a tua distribuição pode ser dividida em 100 pedacinhos, os últimos 15 são no percentil 85. Então, eu quero esse intervalo do percentil 85. Tá? Então, qual a probabilidade de tu encontrar um preço nesses últimos 15%? Tá? E aí é que vem o detalhe. Ó. Sendo que os anteriores foram encontrados abaixo da tendência central. Então, se os anteriores forem encontrados abaixo da tendência central, né, tu pode resolver por algumas formas. Por exemplo, pode resolver por probabilidade condicional, porque agora eu tenho tu tens uma condição, né? Ou seja, não basta só o último preço, porque tem que ser o último, porque te diz ali, sendo que os anteriores foram encontrados abaixo da tendência central. Então, o último tem que ser nos últimos 15%, mas os 3 anteriores tem que ser abaixo da tendência central. Então, veja que é uma condição, né? Tu também pode resolver isso simplesmente pela própria regra da multiplicação, como a gente fez nos exercícios, né? Tu tens um determinado número de amostras, tu coleta a primeira amostra, né, do teu total ali, né? E a tua primeira amostra tem que ser abaixo da tendência central. Tu coleta a tua segunda também tem que ser abaixo. Tu coleta a tua terceira, ela também tem que ser abaixo. E tu coleta a última e ela tem que ser nos últimos 15%. Tá? Então, esse é o raciocínio que tu tem que seguir. Então, tu tem algumas formas de trabalhar, tá? E tu pode escolher qual delas tu vai utilizar, tá? Condicional, tu pode utilizar só a regra da multiplicação, né? e assim vai, tá? Esse valor pode ser um valor baixo, tá? Porque dependendo da distribuição, cada um tem uma distribuição, então não adianta ficar comparando muito com os outros colegas aí, porque se tu tens uma distribuição com uma simetria negativa forte, ou seja, tu tá tendendo ao final da tua distribuição, tu tem muitos dados no final da tua distribuição, tu não vai encontrar um valor tão baixo para 6B. Né? Mas em compensação, se tu tem uma simetria positiva forte, né, tu vais encontrar um valor muito baixo para a resposta dessa 6B, porque teus pontos vão estar concentrados no início da distribuição. Tá bem? Então, a 6B tu vai por aí. Certo? Dê uma olhada na lista de exercícios que tu resolve dessa forma, tá? E a C diz o seguinte, que é a probabilidade de encontrar 2 preços nos extremos da distribuição, né? Determine a probabilidade de encontrar 2 preços nos extremos, então entenda como o primeiro preço nos 10% iniciais, ou seja, no P10, o percentil 10. Então, primeiro tu tem que definir quem é o teu P10, quem é o teu percentil 10. E aí tem para o preço cair dentro do P10, desse intervalo, né, tem uma determinada probabilidade. Para isso que lá atrás no texto determinou a distribuição de probabilidade do todo o teu experimento, porque agora tu consegue até visualizar a resposta para isso aí. Né? Tu não precisa nem aplicar a equação, tu pode aplicar alguma das regras, algum dos teoremas, mas tu pode simplesmente bater o olho e enxergar, determinar qual é essa probabilidade, a probabilidade de encontrar um preço nos primeiros 10%. Né? É só olhar no gráfico e aplicar a regra da adição, somar as probabilidades até os 10%. Depois, sendo que o segundo preço, né, cai nos últimos 10%, ou seja, nos 10 finais. Tá? E tem uma outra condição, o terceiro preço tem que ser encontrado no segundo quartil e o quarto preço no terceiro quartil. Então agora o que eu estou fazendo? Eu estou te dando uma série de probabilidades condicionais que tu pode resolver da mesma forma que o anterior. Né? A forma padrão seria aplicar Bayes, mas tu não precisas aplicar Bayes porque tu tens toda a distribuição disponível. Tu calculou frequência de cada um dos teus precinhos. Então tu tem todas essas probabilidades disponíveis. E se como tu construir o gráfico, tu consegue determinar, o gráfico de distribuição de probabilidade, tu consegue determinar cada uma dessas probabilidades no olho ali, e aí aplicar as regras da adição, regra da multiplicação. É isso que eu quero que tu faça aqui. Quero que tu determine essa probabilidade. Né? Nota então que também é uma probabilidade condicional, porque esse é um evento que eu quero que aconteça, né? E ele é um evento relativamente complexo, então imagina que a resposta seja um valor muito, muito pequenininho. Né? Porque para esse evento ocorrer,
né? Tu tens que encontrar o primeiro preço nos 10% iniciais da tua distribuição. Então, dependendo de como é a tua distribuição, já é uma probabilidade baixa disso acontecer, né? Encontrar o preço antes do P10. Depois, o segundo tem que ser lá no P90 para cima, ou seja, já é também, dependendo da tua distribuição, pode ter uma probabilidade muito baixa, né? E ainda por cima ainda tem uma terceira e uma quarta ali condição, né, que o terceiro tem que ser encontrado no segundo quartil e o quarto preço encontrado no terceiro quartil. Então imaginem, tá, que seja uma resposta bem baixinha, tá? Então esse é o caminho que vocês têm que seguir, certo? Então podem aplicar também regra da multiplicação, podem fazer uma análise visual ali e aplicar a regra da adição, e aplicando a regra da adição, regra da multiplicação, probabilidade condicional, tá certo? Vocês podem, se quiser aplicar condicional, por exemplo, vocês podem simplesmente mencionar quem são os eventos, né? Dizer quem são os eventos. Estabeleçam os eventos, ou seja, tu quer que o primeiro preço seja nos 10 iniciais, mas ele depende do segundo, né, ser nos 10 finais. Então, como tu tem a probabilidade dos dois, né, tu consegue calcular essa condicional entre eles, né? E tu tem as demais probabilidades também para fazer essa determinação, tá? Então esse aí é o pontapé inicial para a questão 6, tá? Beleza, é isso aí. Até mais.